A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e quero aqui, meus amados irmãos, trazer a vocês o segundo dia dessa mensagem, né? O segundo dia que a gente está estudando aí, e o mestre mandou, né? Ele falou para não julgar. Ontem nós trabalhamos um pouquinho sobre isso e falamos de uma criança quando mora na rua e pede, né? Tanto uma criança como um adulto, né? Quando pede uma esmola, pede um dinheiro para matar a sua fome, e a gente julga que ele vai usar drogas, mesmo que alguns nos enganem e use droga. O importante é a gente não julgar. Aqui em São Paulo, na grande metrópole de São Paulo, a gente usa metrô e usa trem, né? Quem não tem isso na sua cidade, talvez não vai saber do que eu estou falando, mas quem pega essas conduções, quem depende dessas conduções para trabalhar, para viajar, para estudar, sempre vai encontrar dentro dos trens pessoas vendendo doces, salgados, refrigerantes, água, objetos, né? Aqui em São Paulo, então, você vê vendendo de tudo, né? E aí o que acontece? Às vezes, no meio deles, vem pessoas que não abrem a boca, só colocam um papel no seu colo. Você já deve ter visto isso. E esse papel está escrito, não estou desempregado, tenho um filho pequeno, ou estou enfermo, preciso de um remédio, ou meu marido foi embora, preciso criar meus filhos, sabe? É um bilhete assim, e pede uma colaboração. Algumas pessoas enfiam a mão no bolso e tiram algumas moedas. E aí depois aquela pessoa volta, né? E você devolve o papel com aquelas moedas ou aquele dinheiro. Sempre o Senhor me abençoou para que eu pudesse abençoar essas vidas, né? Não estou falando isso para me vangloriar. Mas estou dizendo que eu nunca julguei se aquilo é verdade ou não. Aí houve uma história de um senhor que era dono de várias casas. E ele se vestia de mendigo e ia para dentro do trem pedir dinheiro. O dinheiro que ele ganhava no dia equivalia muito mais de um dia de trabalho de alguém. Vamos supor que uma pessoa ganha R$20 por dia, um trabalhador ganha R$20 por dia numa empresa. É um exemplo. Ele estava tirando ali mais ou menos R$80, R$90 por dia. Quer dizer que o homem estava ganhando muito mais de um salário por mês. Deu para entender? E esse homem foi pego, porque um dia ele foi descoberto. Foi descoberto ele entrando num carro muito luxuoso, o carro era dele, né? Ele tirou aquela roupa suja e foi para a casa dele. E o pessoal seguiu, o pessoal já estava desconfiado. E denunciaram ele, né? Agora, não está escrito na testa. E se não está escrito na testa, nós não devemos julgar. Porque o versículo de Mateus, capítulo 7, diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque se eu julgar e julgar errado, eu vou pagar por aquele julgamento que eu fiz. Desculpa. Entendeu? Então não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo, a medida com que eu julgar, serei julgado. Tá entendendo? Com a medida que eu tiver julgado, eu serei... À medida que eu medir ele, eu vou ser medido também. Deu para entender? Então, é claro, não devemos julgar. Agora, o caso que eu vou contar, eu vou falar sobre um pastor conhecido. Eu não vou dizer o nome dele, mas existe um pastor muito conhecido. É um só. Eu vou falar de um só. Pode ter mais de um? Pode ter, mas eu vou falar de um só. E ele sempre foi acusado de levar a lã das ovelhas. Será que você está me entendendo? Tim, din, money. Ele sempre foi acusado de levar o dinheiro dos fiéis. E certa vez, eu ainda não era pastor, eu não tinha sido ungido a pastor. Eu pertencia a um ministério muito rígido, meus irmãos. E lá estava eu varrendo a igreja. Eu sempre fui de chegar cedo e ajudar a limpar a igreja. E eu estava varrendo a igreja, né? E aí chegou uma obreira e começou a me ajudar. De repente passou uma senhora na rua e essa obreira foi cumprimentar ela chamou, as duas começaram a bater um papo na porta da igreja. O culto estava logo mais ia começar, né? E eu estava limpando a igreja. Mas não podia deixar de ouvir as duas conversando. Conversavam alto. Aconteceu que as duas irmãs, na porta da igreja, começou a meter o pau nesse pastor. Que diz que passou na televisão, que ele estava roubando, que ele estava fazendo isso, aquilo e outro. Eu não vou falar alguns detalhes, senão vocês vão saber até quem é. Que eu não quero que vocês julguem, tá?
Aí acontecia o quê? Acontecia que elas começaram a julgar ele, a criticar a vida dele, a dizer que ele realmente era bandido. As duas já sentou numa mesa com ele? Não. As duas já o conheceu e conversou com ele? Não. Como é que pode levantar um julgamento através de algumas pessoas que estão falando que ainda não era uma certeza? Porque se a justiça tem uma prova que a pessoa é bandido e não o prendeu ainda, tem alguma coisa errada. Então a justiça, na verdade, não tem toda a prova, tá investigando. E você pega as notícias da televisão e já denuncia a pessoa. Pastor, você é do lado dele? Não, não sou. Sou do meu lado. Eu sou do meu lado. Mas entenda que às vezes as pessoas querem criticar, meter o pau em assunto que elas não têm a completa certeza. Olha, não julgueis, para que não sejais julgados. Então eu me meti na história, eu entrei no meio das duas e falei assim, irmãs, não faz isso, perante o templo do Senhor, e vocês duas ainda falando da vida desse senhor. Aí eu falei para elas, e se esse senhor, ontem à noite, deitado na sua cama, se arrependeu e pediu perdão a Deus? Como é que fica a acusação que as duas estão fazendo agora? Vocês não conhecem a vida dele. E se Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus pode perdoar ele. Com tudo que ele fez de errado, sim, Deus pode perdoar ele. Mas como é que fica aqueles que espalham contenda entre irmãos? Lá em Provérbios 6 fala isso. Deixa Deus abominável. Vamos falar de Jesus. Vamos dizer das grandes benfeitorias que Jesus fez. Eu falei para elas. Por mais que a língua coce e a vontade seja de falar da vida dos outros, morda a sua língua e engula o seu próprio veneno. Para quê? Para que não fale da vida dos outros. Porque olha o perigo de você julgar uma pessoa sem você saber. Ah, falaram que ele é assim, é mesmo. Não, falaram, você não tem certeza. Para de andar pela cabeça dos outros. Como diz aqui, quem anda na cabeça dos outros é piolho. Então para de ser piolho. Para de ficar acreditando em coisas que você não tem a certeza, a prova. E mesmo que tiver, tome conta da sua vida. É mesmo, fulano tá traindo o ciclano. Falaram aí na rua. Eu vou contar pra Francisquinha. Não! Você não vai contar pra ninguém, você vai tomar conta da sua vida, tá? Tem luta demais pra ficar cuidando da vida dos outros. Para com isso de ficar julgando aquilo que você não sabe. Grande vai ser o julgamento contra você também. Aí eu disse para aquelas duas irmãs, olha só, eu estava varrendo ali na porta da igreja, ouvi elas falando, entrei no assunto e falei para elas, irmãs, lá em Gênesis capítulo 9, verso 20 a 23, Noé plantou uma vinha. E ao plantar uma vinha, ele embebedou-se. Ele bebeu. E quando ele bebeu, ele ficou tão bêbado que ele acabou tirando a roupa. E ficando nu, um dos seus o viu e logo riu. E quis contar para os irmãos. Eu quero ler esse texto com você. Vamos lá? Gênesis. Vamos lá. Capítulo 9. Abri aqui. Eu vou ler, ó. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. Quer dizer, ele ficou pelado. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. Tá vendo? O próprio filho viu o pai que estava nu. E fez-lo saber a ambos os seus irmãos. Tá vendo? Ele foi lá contar a vergonha do seu pai. Olha lá, o papai tá pelado. Olha lá, o peladão, o velhão pelado, credo, olha lá. Começou a tirar o maior barato do pai. Então tomaram Sem e Jafé, porque Noé tinha 3 filhos. Cão, Sem e Jafé. Repete comigo. Noé tinha 3 filhos. Cão, Sem e Jafé. Isso aqui aconteceu depois do dilúvio. Eles saíram da arca e Noé plantou uma vinha. Ele começou a lavrar a terra. Começou a lavrar. Então, Cão foi um dos filhos que viu ele pelado e começou a contar para os seus irmãos. O que os seus outros 2 irmãos fez? Sem e Jafé. Fizeram assim, ó. Tomaram uma capa e puseram-na sobre os ombros. E os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Você entendeu isso aqui? Que eles virou o rosto só para não ver a nudez do pai e cobriu a nudez para que outros não vissem. Não temos que deixar as pessoas ver escândalos. Temos que ajudar as pessoas a ver as coisas de Deus. Porque ai daquele por quem vem o escândalo. Então preste atenção com essa história de que a gente leu hoje. Cai na realidade. Não vale a pena se meter na vida alheia. Não vale a pena ficar julgando a vida dos outros. Faça igual os 2 filhos de Noé fez, Sem e Jafé. Cubra o rosto, vira de lado, mas não fique olhando a vergonha dos outros e nem passando a vergonha dos outros para frente.
Esse não é o seu trabalho. Jesus mandou evangelizar, Jesus mandou pregar o evangelho e não falar da vida dos outros. Essa foi forte. Bom, lição de casa, Salmo 141, verso 3. Salmo 141, verso 3. E hoje temos aniversariantes, né? Quem é o aniversariante de hoje? O Fábio Júnior, irmão da Fátima. Fátima, um grande abraço, né? E o Fábio Júnior tá fazendo aniversário hoje. Deus abençoa grandemente, né? Hoje também é aniversário da Fernanda, aqui de São Paulo. Fernanda, feliz aniversário. Fico muito feliz de poder parabenizá-la, né? Que bênção. Hoje também é aniversário da Rosilene Costa da Silva, daqui de São Paulo. Rosilene, feliz aniversário. Deus abençoa grandemente a vossa vida. E eu quero mandar um abraço para a irmã Gil e o irmão Luiz César. Eles são lá da Igreja Batista Centenário, né, lá em Salvador, Bahia. São líderes de célula e o nome é Geração Sarça Ardente. E eles dois e mais outros são pastoreados pelo pastor Jorge Neiva e Eliette Neiva, né? Os pastores Jorge Neiva e Eliette Neiva. E também quero aproveitar e mandar um abraço para a irmã Ana Cássia da Bahia, né? Que Deus abençoe esse trabalho, que Deus abençoe o evangelho pregado neste lugar, que o Espírito Santo possa vos usar cada vez mais. Amém? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais avisos aqui. Por enquanto... tenho sim, olha só. Presta bem atenção nos meus avisos. Aniversariantes, faz uma lista, meus irmãos. Você que tem grupo, faz uma lista dos aniversariantes e manda para mim. Mas tem que ser uns 5 dias antes, se já tiver alguém para fazer aniversário, tá? Quem for uma data mais para frente pode me passar. Assim eu me organizo aqui, tá? Você pega o nome, a data e o lugar e passa para mim. Assim eu faço uma lista aqui e consigo agendar legalzinho, tá? Não cobro para pregar nem para dar palestra. Tá bom? Minha agenda está aberta, tem algumas pessoas perguntando e umas pessoas estão queimando o meu filme, né? Estão dizendo aí que eu cobro. Eu não sei de onde que veio essa ideia, porque graças a Deus estou falando abertamente para todo o planeta, que eu mando cafezinho para o mundo inteiro, então eu não tenho que me esconder. Eu nunca cobrei nada de ninguém, a não ser a própria passagem. Se eles falaram que eu cobro, talvez seja isso. A passagem, minha e da minha esposa. O resto, me dá um copo de água fria e deixa que eu vou trabalhar. Se você perder o meu número, como você pode achar? No Facebook, lá na minha página, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber, né? Eu aconselho a vocês fazerem grupos para evangelizar. Faça grupos, meus irmãos, coloque as pessoas ali e evangelize, para que assim possam ser abençoados também. Hoje eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para as rádios, né? A Rádio Grandes Louvores, apresentação missionária Justina, lá de Santa Catarina, né? O diretor é o Ingomar e a Indianara. Baixe pela Google Play também. E a Rádio Pedras Vivas, do pastor Jefferson, daqui de São Paulo, né? Que bênção. Você também pode ouvir aí. Eu quero mandar um abraço para a Rádio Tarum FM. Você pode baixar pela Google Play. Irmão Deneval, lá de Santa Catarina, né? Por hoje é só e amanhã tem mais. Não posso me esquecer, não. Olha só, meus irmãos, tem gente querendo me mandar presente. Eu não vou perder essa oportunidade, não, tá? Anota aí a minha caixa postal, meu endereço, para você me mandar uma lembrancinha. Olha só. Avenida Lucas Nogueira Garcês, número 790, Jardim Estela. O CEP é 08563-100, Poá, São Paulo. Meu nome, Alexandre Souza do Carmo. Me manda um grande presente aí, sabe? Um vale casa, sabe? Para eu poder comprar uma casa. Ou um vale carro. É brincadeira. Não importa o presente que você queira me dar. Pode ser até uma carta, não importa. Importante que a gente mande um presente aí para o pastor Alex, amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.